Fala pessoal, mais uma videoaula aqui para vocês, tá? Em relação à atividade 14, que na verdade é uma flange que a gente vai fazer. A gente tem as medidas aqui e daí vamos começar então, né? Porque a gente, além da peça, a gente vai fazer o detalhamento também, fechou? Então vamos lá, o básico, plano de referência, transição ordenado. Eu vou começar na verdade pelo plano superior, tá? Daí a gente vai ter uma vista melhor de cima. Extrudar, plano superior. Beleza. Como essa flange ele dá vários raios, a gente sempre vai começar pelos círculos, tá bom? Tanto o externo quanto o interno, porque depois a gente só vai no aparar aqui e daí a gente consegue ter uma peça bem sólida, bem certinha, beleza? Tranquilo, pessoal. Esses dois círculos aqui de fora são iguais, depois vai ter furos neles, a gente já vai fazer, tá? E daí a gente vai construir um pequeno esboço bem aqui. Fechou? Então vamos pegar essas linhas. Lembrando que eu sempre gosto de começar mais pelo esboço e depois a gente prioriza as cotas. Fechou? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Beleza? E daí acho que aqui ele não deixa dar um ângulo. Então vamos ter que pegar aqui mais ou menos de baixo. São coisas simples, né, pessoal? Vocês podem ver que eu tô só dando um formato para peça, tá? Mas são coisas simples que a gente consegue fazer. E daí a gente vai aparar esse carinha daqui, fechou? Tem mais um furo aqui também que a gente já pode fazer, que eu acho que vai adiantar bastante o nosso serviço. Beleza? E daí vem aparar e a gente apara, fechou? Agora sim, pessoal, a gente vai colocar as cotas agora, tá? Porque a gente precisa seguir um formato certinho das cotas. Então esse cara aqui tem 40 de diâmetro. Esse carinha de fora, ele tem 25 de raio. Fechou? Esse cara daqui, o furo interno, ele vai ter um diâmetro de 18 e o furo externo um raio de 15. Então o diâmetro vai ser 18 mesmo. E o externo desse cara aqui vai ser 15. Olha lá. Então, percebe-se que a gente já deu um formato bem legal. Só que ele está muito longe, né? Então, sempre vai ter a distância entre os furos, que no caso é 120, beleza? Desse furo a desse furo vai ser 120. Mas daí, se ficar desse jeito, fique tranquilo, pessoal. A gente vai cotar pelo menos a metade dele, porque ele vai ter que ser igual nos dois lados. Se a gente quer metade, a gente pega 120 e divide por 2. Fechou? É bem simples, pessoal. Acho que está pronta a nossa flange. Não tem nada muito de especial e nem muito difícil. A extrusão vai ter uma espessura de 20. Então aqui, quando extrusar, o meu tá dos dois lados, mas pode ser que você tenha só de um lado assim. Aí só coloca 20 e aqui tranquilo, tá? Então beleza, pessoal, salvo o desenho de vocês aí. E daí a gente pode partir para a próxima, fechou? Vamos lá. Atividade 14. Vamos partir para o nosso detalhamento aqui, tá, pessoal? Vamos aqui em novo, detalhamento ISO unidades métricas. Primeira coisa sempre, tá, pessoal? Configurar a folha, como visto no vídeo passado. Folha 1, clica com o botão direito, configurar folha. Tamanho, sempre o A4 de preferência, tá? A4 largo, coloquei o alto. E o fundo, A4 também. Beleza? Dá um OK.
Agora vamos colocar a nossa peça, assistente de vistas, peça 14, como eu salvei. E aqui a gente vai colocar a nossa vista superior, porque eu quero essa vista primeiro aqui. Pode ser em escala 1 por 1, beleza? E a gente vai colocar uma vista frontal, superior em cima, frontal embaixo. Fechou? Aqui, pessoal, a gente vai fazer um detalhe muito importante, além das cotas e das marcações de centro, tá? A gente vai fazer uma vista de seção quebrada, como eu fiz no vídeo passado, beleza? Então, vamos selecionar a vista de cima. E daí aqui a gente tem um detalhe muito interessante, tá? Se você não perceber, a gente tem que fazer esse corte na parte de cima. Ah, mas não é na parte de baixo? Não. Por quê, pessoal? Quando a gente traz essa vista frontal, ele vira a peça. Então, se a gente quer ver a parte de dentro dessa peça nessa vista aqui de baixo, a gente tem que fazer esse corte para cima, certo? Porque ele vai trazer essa parte de cima para frontal e não essa parte de baixo. Vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo assim, beleza? Então, fez esse quadrado, tem que estar fechado, tá, pessoal? São detalhezinhos que ferram o seu desenho, que ferram o seu detalhamento e também não dão certo. Então, fecha, tá? Pode fazer desse jeito mesmo. Não precisa ter cota nem nada. Fechar. Vamos definir a profundidade do corte, eu quero que ele seja total. E vamos definir aonde que eu quero ver esse corte. No caso, na vista frontal. E tá lá, pessoal. Todas as rachuras certinho. Essa parte que tá em branco são os furos, obviamente. Beleza? E daí certinho. Agora, vamos começar as nossas marcações de centro, tá? Então, a gente tem marcações de centro aqui, aqui, e as nossas linhas de centro nos furos passantes, beleza? Fechou, pessoal. Vamos começar com as cotas agora. Priorizem sempre as cotas em uma única vista, geralmente a frontal, tá? Mas como eu estou usando essa aqui, essa frontal de superior, não tem problema, tá? Priorizem sempre em uma única vista, porque é questão mais de norma, tá, pessoal? Então, quanto melhor o seu desenho, ele vai estar bom quando menos cotas você poluir o seu desenho. Claro, vai ter aquelas cotas desnecessárias que realmente você tem que ver qual é a mais importante, certo? E aonde que ela tem que ficar. Então, priorizem sempre colocar as cotas de vocês em uma única vista. Além de que é norma isso, né? Nesse caso, a gente não tem como colocar espessura nessa vista. Então, a gente coloca na vista de baixo. Espessura de 20, certo? Então, aqui a gente coloca todo o resto, beleza? Colocamos distância entre centros, diâmetro interno e externo do furo principal, do furo do meio, e das extremidades colocamos externo e interno também, beleza? Bom, pessoal, aqui não falta mais nada, falta a gente editar essa folha, e isso aqui é a parte mais fácil, editar plano de fundo, clica 2 vezes, digitem o seu nome, bem básico, dá um OK, digita a data de hoje, no caso aqui para mim 17/4/2025, dá um OK. Daí, se ficar meio errado aqui, se o nome for muito grande, tem como você reduzir ele, beleza? Tem como você ajeitar aqui mais ou menos. E daí aqui você coloca um título legal, ou um cabeçalho, ifms-eng.mecânica. E aqui, opa, a gente esqueceu de dar um OK ali, né? Mas aqui a gente coloca atividade 14. E aqui, foi certinho. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa que não tem importância, aí fica de vocês. Fica a critério de vocês. Por mim aqui tá bom. Não preciso de mais coisa. O importante é isso, tá? Vou colocar só mais uma vista, que no caso vai ser a isométrica, beleza?
Então a gente vem aqui em principal. Quando a gente não quando a gente quer adicionar outra vista do mesmo desenho, pessoal, a gente só vem aqui em principal, clica no desenho e aí a gente cria outra vista, tá? Ah, claro, vou alterar aqui, alterar a escala dele também, vou diminuir. Isométrica, ela não precisa ser tão grande e ela pode ser colorida, tá? Só para dar um arzinho legal aqui. E daí, opa, não foi colorida. Não tem problema, você vem aqui atualizar vistas. Fechou? Então, esse aqui é o desenho, tá, pessoal? Qualquer dúvida aí, só mandar para mim, é bem simples de fazer. Tem mais um detalhe que é o que sinaliza o corte, beleza? E qual é esse detalhe? Plano de corte, pessoal. O plano de corte, ele pode confundir muita gente, porque o plano de corte ele é só para sinalizar que a gente cortou aquele cara, certo? Que tem uma vista de seção quebrada nele. Então, a gente vai sinalizar ele aqui, beleza? Então, a gente vai pegar daqui até aqui e vai fechar o plano de corte. E daí, a gente só sinaliza desse jeito aqui, fechou? A gente consegue editar ele aqui? Bom, conseguimos. Mas eu acho que eu vou deixar ele assim mesmo, beleza? Só para ele ficar bem juntinho. E daí, o que a gente está falando aqui? Que dessa parte aqui para cima foi feita um corte total da peça, que é o que nos permite ver ela de forma, digamos assim, interna, certo? Que a gente consegue ver a parte interna dela, fechou? Então, essa análise é muito boa, caso a gente queira fazer algumas alterações nela, ver a questão de geometria. Claro que é uma peça simples, mas para peças mais difíceis, que geralmente tem furos no meio, furos transversais aqui, então, assim, é muito interessante a gente fazer esse plano de corte e essa vista de seção quebrada, principalmente no desenho. Fechou, galera? Então, ó, para mim tá ok aqui, não falta mais nada. Só salva em PDF aí e é isso. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Qualquer coisa, só mandar uma dúvida aí nos comentários ou no meu WhatsApp mesmo. Fechou?